Oi pessoal, tudo bem? Hoje a nossa videoaula é dessa saída de praia utilizando ponto chevron. Acompanhe a lista de material que a gente vai utilizar aí na lateral do seu vídeo. Se você quiser ver outros modelos de saída de praia que tem aqui no canal, é só você clicar no botão que está aparecendo aí no topo da sua tela. Curta, compartilhe, comente, se inscreva no canal e também me siga lá no Instagram, onde eu posto todos os meus trabalhos, @bia_jcferreira, do jeito que está aparecendo aí na sua tela. E vamos começar. Antes da gente iniciar o nosso trabalho, eu quero passar aqui algumas explicações para você. Explicações essas que irão ajudar você a fazer a sua peça do tamanho que você quiser, tá? E principalmente com o material que você quiser. Você não vai ficar refém do material que eu estou utilizando aqui, podendo fazer com o que você tem em casa ou com o material que você preferir, tá bom? As minhas explicações serão super simples. Nós vamos fazer aqui um pequeno cálculo também, que é super simples, mas se você não prestar atenção, se você não conseguir entender, vai ficar complicado de você dar continuidade ao seu trabalho, tá bom? Mas é tudo muito simples. Para a gente iniciar o nosso trabalho, a gente vai precisar da medida da circunferência do busto, tá bom? Na tabela que está aparecendo aí na sua tela, está a minha sugestão de medidas para o tamanho P, MG e GG, mas como eu sempre repito aqui, dê preferência a tirar a medida diretamente do corpo de quem vai utilizar, tá bom? Deixe a tabela para o último caso, como por exemplo, você vai fazer a peça à pronta entrega, ok? Ok. Só que aí tem um detalhe, pessoal. O ponto que a gente vai utilizar é o ponto chevron. Esse ponto aqui que tem esse efeito de sobe, desce, de ida e volta. Tanto que ele também é conhecido como ponto zigue-zague por isso, tá? Ele acaba dando esse efeitozinho aqui de triângulo. Aí o que acontece? Quando a gente começa a tecer esse ponto sobre o cordão inicial, o cordão encolhe bastante, ele perde bastante o tamanho inicial. Ou seja, se você começar esse trabalho apenas sobre a medida da circunferência do busto, você não vai conseguir vestir, porque ele vai ficar bem apertado. Para ele ter esse efeito aqui, ele vai encolher o cordão inicial, tá bom? Então, como que a gente resolve isso? Para a gente resolver isso, a gente vai precisar acrescentar alguns centímetros a mais à circunferência do busto. Você vai pegar a circunferência do busto de quem vai utilizar a peça e vai adicionar a essa medida mais alguns centímetros. Quantos? Eu sugiro algo em torno de 20 centímetros, tá bom? Para vocês terem como referência, eu fiz a minha peça pela medida do meu manequim. O meu manequim tem 80 centímetros de busto, eu acrescentei mais 10 centímetros e ela ficou justa, colada no corpo, mesmo com 10 centímetros a mais. Ela não ficou apertada, mas ficou justa. Então, como eu sei que as pessoas dão preferência à saída de praia mais folgada, então eu acho que o ideal é você aumentar em torno de 20 centímetros. Porém, pessoal, é muito importante que você vá experimentando a peça o tempo inteiro para ter certeza que ela está do tamanho que você quer. Não se baseie só no que eu estou dizendo. Vista a sua peça para ter certeza que ela continua do tamanho que você precisa, tá bom, pessoal? Para que dê tempo de você fazer as mudanças que são convenientes para deixar ela do jeito que você precisa. E depois que vocês decidirem a medida que vocês irão iniciar a peça de vocês, é hora de fazer o cordão de correntes. Esse cordão de correntes, pessoal, precisa ser múltiplo de 8. Ou seja, você vai fazer 8 correntes, mais 8 correntes, mais 8 correntes, até você alcançar a medida que você precisa. Esse cordão aqui tá pequeno porque eu vou fazer primeiramente a amostra do ponto e depois a gente trabalha na peça original, do tamanho original, tá bom? Detalhe, contem quantas correntes vocês estão fazendo, tá bom? Então, quando vocês alcançarem a medida que vocês precisam, vocês vão anotar a quantidade de correntes que você fez. Eu aqui, nessa minha amostra, eu fiz 64 correntes. Lógico que vocês vão fazer um tamanho maior, a sua quantidade de correntes vai dar bem mais que isso, tá bom? Depois que você alcançou a medida que você precisa, que você anotou a quantidade de correntes que você fez, você vai adicionar mais 4 correntes. 1, 2, 3, 4. E só depois disso, você vai fechar em círculo com um ponto baixíssimo.
Agora, pessoal, a gente vai precisar fazer uma quantidade de pontos altos individuais para iniciar o nosso trabalho, que são esses pontos altos que ficam bem aqui, olhem só, na subida. Só que eu não tenho como dizer para vocês quantos pontos altos vocês irão fazer. Por quê? Porque isso vai depender da quantidade de pontos que tem na sua corrente inicial. O que eu vou fazer agora é mostrar para você o cálculo que você vai precisar fazer para encontrar a quantidade de pontos altos que você vai precisar para iniciar o seu trabalho, tá bom? Então, aqui eu vou passar para você uma fórmula que é super simples de decorar, tá bom, pessoal? Anotem aí, TC dividido por 8 menos 2, que é igual a X. X é a quantidade de pontos altos que cada pessoa vai ter para o seu trabalho, tá bom? É esse valor que você está atrás. O que é o TC? TC é o total de correntes que você fez no seu cordão, que eu pedi para vocês anotarem, tá bom? Antes de adicionar aquelas 4 correntes finais. Esse aqui é o total de correntes que eu fiz na minha amostra. Então, aqui eu vou substituir 64 e vou repetir aqui tudo de novo. Dividido por 8 menos 2, que é igual a X. Você vai pegar o total de correntes que você fez e vai dividir por 8. No meu caso, 64 dividido por 8 é igual a 8. E aí, você vai subtrair desse resultado aqui, menos 2, que é igual a, no meu caso, 8 menos 2 é igual a 6. 6 aqui é o valor de X, é o total de pontos altos que eu vou fazer. Como eu expliquei ainda agora, eu estou fazendo aqui o cálculo em cima da minha amostra de pontos, que tem bem menos pontos do que uma peça no tamanho original, por isso aqui a minha quantidade de pontos deu pouquinho, tá? Mas aqui, na minha peça original, deu 20 o meu resultado. É só para você ter uma ideia de quanto o seu vai dar fazendo no tamanho original, tá bom, pessoal? Isso aqui é apenas o valor da minha amostra, mas o cálculo é exatamente esse que você vai fazer. Aí, agora que você sabe com quantos pontos altos você vai começar o seu trabalho, você volta aqui no seu cordão, vai fazer 3 correntes para subir. Essas 3 correntes equivalem a um ponto alto e você vai colocar um ponto alto para cada ponto da base até você ter o total que você encontrou no seu cálculo. Como você viu, o meu aqui, eu encontrei 6 pontos altos para fazer a minha amostra, então eu vou fazer aqui 6 pontos altos. Já tenho 3, 4, 5, 6. Depois que você fez a quantidade de pontos altos que você precisa, você vai para o ponto seguinte e vai fazer um V da seguinte forma: um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Olhem só. Isso aqui é um V e ele marca o topo do nosso ponto, tá bom? Ele é o ponto mais alto do nosso padrão chevron, ok? E agora você vai descer, e para descer você também vai fazer pontos altos individuais e vai fazer a mesma quantidade que você fez para subir, tá bom? No meu caso, eu vou repetir 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Agora, você vai pular 4 pontos da base, 1, 2, 3, 4, e no 5º ponto, você vai começar tudo de novo. O nosso ponto chevron, pessoal, é isso aqui, olhem só. Desde essas 3 correntes para subir que marcam o primeiro ponto alto, até a 4ª corrente aqui. O que a gente vai fazer agora é repetir tudo isso aqui de novo. Então, eu venho aqui no 5º ponto e vou fazer o primeiro ponto alto de 6 que eu preciso, tá? Você vai repetir a sua quantidade aí. Então, aqui eu fiz os meus 6 pontos altos para subir, vou para o ponto seguinte e vou fazer o V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Olhem só. E agora, vou repetir a mesma quantidade de pontos que eu fiz para subir, dessa vez para descer. 6 pontos altos. Pronto. Pessoal, na hora que vocês forem contar, para vocês terem certeza que vocês estão fazendo a quantidade certa, lembrem-se que
Esses dois pontos altos aqui do V, eles não entram na contagem dos pontos individuais, tá bom? Lembrem sempre disso. Aí, eu vou pular 4 pontos da base e a partir do quinto eu repito tudo de novo. Vamos lá até o final da carreira. Pronto, pessoal, olhem só. Já dei a volta aqui no nosso cordão, fiz aqui os últimos 6 pontos altos e estão restando na base exatamente 4 correntes, que é a quantidade de pontos que a gente pula para passar para um outro motivo. Eu venho aqui naquelas 3 correntes que eu fiz para iniciar essa carreira e vou fazer um ponto baixíssimo. Olhem só aqui como ficou a nossa primeira carreira. A gente ainda não consegue perceber direito as ondinhas. Já dá para ter uma ideia, mas a gente ainda não consegue perceber direito aquele sobe e desce que o ponto chevron vai. A gente vai começar a perceber quando a gente fizer mais carreiras, tá bom? Ou seja, o trabalho vai encolher ainda mais. Por isso a importância de acrescentar alguns centímetros a mais na hora de iniciar seu trabalho. Aí, pessoal, o que você vai fazer todas as vezes em que você for passar para uma nova carreira? Você vai pular os 2 primeiros pontos da base. Eu estou aqui sobre as 3 correntes para subir. Eu vou passar para o ponto seguinte, fazendo um ponto baixíssimo. Eu eliminei o primeiro ponto, só que eu preciso eliminar 2. Então, eu vou para o ponto seguinte, que é o terceiro ponto da base, fazendo outro ponto baixíssimo. E aqui, sobre o terceiro ponto da base, é que eu vou iniciar a nossa próxima carreira. E na nossa próxima carreira, eu vou fazer um quadradinho, que eu vou chamar de quadrado simples, tá? Que é 3 correntes, que equivale a um ponto alto e mais uma corrente de separação. Vou pular o primeiro ponto da base e no ponto seguinte eu vou fazer um ponto alto. Faço uma corrente, pulo o primeiro ponto livre da base e no ponto seguinte eu vou fazer outro ponto alto. Vai ficando assim um quadradinho. Como eu tô fazendo aqui apenas uma amostra, então acabou meus pontos da base e deu apenas 2 quadradinhos. Mas lógico que quando você está trabalhando na peça no tamanho original, você faz muito mais quadradinhos. Olhem só a quantidade de quadradinhos que eu fiz na peça original, tá bom? O seu último ponto alto vai cair certinho com o último ponto alto da base, que é o ponto alto já pertencente ao V, tá bom? Preste atenção nesses detalhes para você ver se você está fazendo certo o seu trabalho. Quando você chegar bem nessa posição, o que você vai fazer? Você vai fazer uma corrente e dentro do espaço você vai fazer outro V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto. Dessa forma. Aí, você faz uma corrente, vem aqui para o primeiro ponto alto da base e começa tudo de novo. Faz um ponto alto sobre ele, faz uma corrente, pula um ponto da base, faz um ponto alto no ponto seguinte. Faz uma corrente, pula um ponto da base, faz um ponto alto no ponto seguinte. E você vai fazer isso até que restem 2 pontos na base do ponto chevron que você está trabalhando. Olhem só. No meu caso aqui, já está sobrando aqui 2 pontos. Eu não vou trabalhar esses 2 pontos. Assim como eu pulei os 2 pontos de início, eu também não vou utilizar os 2 pontos de final, tá bom? Ficando de um lado e de outro a mesma quantidade de quadradinhos. Então, sem correntes de separação, eu vou passar para o próximo motivo, pulando também os 2 primeiros pontos. Ou seja, no total, eu vou pular 4 pontos. Esses 2 pontos aqui do motivo que eu estou trabalhando e os 2 primeiros pontos do motivo seguinte. Eu venho para o terceiro ponto e começo tudo de novo. Um ponto alto, uma corrente, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da base e no ponto seguinte, um ponto alto. Até eu chegar lá no topo. Cheguei no topo, faço uma corrente, dentro do espaço eu faço o V. Um ponto alto, 2 correntes, um ponto alto. Uma corrente e agora eu desço fazendo tudo de novo. Um ponto alto no primeiro ponto, uma corrente, pulo o ponto da base, no ponto seguinte, um ponto alto. Uma corrente, pulo um ponto da base, no ponto seguinte, um ponto alto, até restar 2 pontos na base. Resta 2 pontos na base, pulo eles 2, pulo os 2 primeiros do motivo seguinte e a partir do terceiro recomeço tudo de novo até o final. Pronto, pessoal, olhem só, já dei aqui a volta, tô chegando aqui próximo do final da carreira. Restam aqui 2 pontos no motivo que eu estou trabalhando, que somado aqueles 2 pontos que eu pulei quando eu comecei o trabalho, vão me dar 4 pontos sem usar.
Eu venho aqui na terceira corrente daquelas 4 que eu iniciei a carreira, terceira corrente contando de baixo para cima, e faço um ponto baixíssimo. Encerrando assim a nossa segunda carreira. Olhem só como tá ficando aqui o nosso ponto chevron, cada vez mais curvado. Novamente, a gente vai pular os 2 primeiros pontos para chegar no terceiro, e só a partir do terceiro a gente vai subir para a próxima carreira. Lembre-se sempre disso. Então, eu venho aqui para a correntinha de separação, faço um ponto baixíssimo, a correntinha é o segundo ponto, então agora eu vou para o ponto alto, que é o terceiro ponto, e faço um ponto baixíssimo. Na nossa próxima carreira, a gente vai repetir uma carreira só de pontos altos. Então, eu vou subir aqui fazendo 3 correntes, que equivale a um ponto alto, venho no espaço e faço outro ponto alto. Venho sobre o ponto alto e faço mais um ponto alto. No espaço, outro ponto alto. E eu vou fazer aqui ponto alto sobre ponto alto até eu chegar no topo. Olhem só, pessoal, cheguei aqui no topo, fiz o último ponto alto sobre o ponto alto que já pertence ao ponto em V. E aqui eu tenho o quê? Aqui eu tenho 5 pontos altos. Só que eu preciso ter a mesma quantidade de pontos altos individuais que eu fiz na base. A mesma quantidade de pontos altos do meu cálculo, tá? A mesma quantidade de pontos altos do meu cálculo, que no meu caso é 6. Então, o que eu vou fazer? Esse pontinho que está faltando no meu, que também está faltando no seu, você vai fazer dentro do espaço. Olhem só. 6. Completei. O seu também vai estar faltando um ponto e você vai fazer a mesma coisa. Esse ponto que está faltando, você vai fazer dentro do espaço. E só depois que você faz esse ponto que está faltando, é que você vai fazer o V. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Agora, é hora de você descer, fazendo a mesma quantidade de pontos. Então, eu já vou aqui fazendo o primeiro ponto no espaço, e desço fazendo aqui um ponto para cada ponto na base, até que eu tenha a mesma quantidade de pontos do meu resultado. E lembrando, eu vou parar, quando eu parar, vai restar 2 pontos nesse mesmo motivo, tá? Essa regra continua até o final, olhem só. Isso aqui é o V, que como eu falei, quando você for contar, você não vai contar com esses pontos do V. 1, 2, 3, 4, 5, 6. E aqui restam 2 pontos, uma corrente e um ponto alto. Você vai pular essa corrente e esse ponto alto. No motivo seguinte, você também vai pular o primeiro ponto alto e a primeira corrente. E no terceiro ponto, você começa tudo de novo, pessoal, tudo de novo, tá bom? Então, você vai dar a volta fazendo isso aqui. Chegando aqui, pessoal, no finalzinho da carreira, aqui sobraram 2 pontos aqui, no motivo que eu estou trabalhando. Vou pular ele, venho aqui na terceira corrente que eu fiz para iniciar essa carreira e vou fechar com um ponto baixíssimo. Olhem só como tá aqui o nosso trabalho. Vamos agora para a última carreira diferenciada, tá? Antes de começar a repetir todo o trabalho. Mais uma vez, a gente vai aqui pro terceiro ponto da base. E agora, eu vou voltar a fazer os quadradinhos, só que os nossos quadradinhos agora serão feitos com pontos altos duplos. Então, eu vou fazer aqui 4 correntes, que equivale a um ponto alto duplo, e mais uma corrente de separação. Vou fazer aqui um ponto alto duplo, pulando o primeiro ponto, fazendo no segundo ponto. Uma corrente de separação, aí eu pulo o primeiro ponto e no segundo ponto eu faço um ponto alto duplo. E vou fazer isso até eu chegar lá no topo. Chegando no topo, observe aqui que meu ponto está exatamente sobre o ponto alto do ponto em V. Eu vou distribuir essas carreiras de pontos altos duplos, pessoal, quando eu estiver trabalhando nelas, da mesma maneira que eu distribuo com os quadradinhos simples, ok? Essas 2 carreiras são iguais, a gente trabalha elas da mesma forma. A diferença é que um quadradinho é com ponto alto convencional, ponto alto simples, e aqui é com ponto alto duplo, só isso. Então, eu faço uma corrente e dentro do espaço eu faço o V, que nessa carreira ela será feita com ponto alto duplo. Eu faço um ponto alto duplo, 2 correntes e um ponto alto duplo no mesmo lugar. Faço uma corrente, faço o primeiro ponto alto duplo para descer sobre o primeiro ponto alto da base, uma corrente, pulo um ponto da base, no segundo ponto eu faço um ponto alto duplo. Uma corrente, pulo um ponto da base, e no segundo ponto eu faço outro ponto alto duplo, até restar apenas 2 pontos na base.
Restaram 2 pontos na base? Pula esses dois, pula os 2 próximos e no terceiro ponto eu recomeço tudo de novo, tá, pessoal? Até o final da carreira. Vamos lá. Chegamos aqui no finalzinho de mais uma carreira, fiz aqui o último ponto alto duplo, restam 2 pontos na base, venho aqui diretamente onde eu iniciei, onde eu fiz 5 correntes, vou na quarta corrente contando de baixo para cima e vou fechar com um ponto baixíssimo. Olhem só. Bem, pessoal, nesse momento, a gente terminou as nossas carreiras diferenciadas, tá? O que a gente vai fazer a partir de agora é repetir tudo de novo até a gente chegar do tamanho que você precisa. Então, agora a gente vai fazer essa primeira carreira aqui com pontos altos, depois a carreirinha com quadradinhos simples, depois novamente a carreira com pontos altos e mais uma vez a carreira de pontos altos duplos e repete tudo de novo e a gente fica repetindo, repetindo, repetindo. Só para não restar dúvidas, eu vou fazer aqui o primeiro motivo com os pontos altos, repetindo essa carreirinha aqui, tá? Só para não restar dúvida. Mais uma vez, lembrando, eu passo pro terceiro ponto. Então, eu saio aqui dessas correntes iniciais, que equivalem a um ponto alto duplo, passo aqui pela correntinha e vou pro segundo ponto alto duplo, que é o terceiro ponto da base. Daqui eu começo fazendo 3 correntes, que equivalem a um ponto alto, e vou colocar um ponto alto em cada ponto na base, tá? É sempre um ponto alto no espaço, ou na corrente, que dá no mesmo, e no ponto alto duplo. Quando eu chegar aqui no último ponto, que já pertence ao V, eu vou perceber que está faltando um ponto para eu completar a quantidade que eu encontrei aqui no meu resultado. Você também. Nesse caso, você vai fazer sempre isso aqui, fazer o ponto dentro do V, e só depois desse ponto, para completar a quantidade de pontos altos individuais, é que você vai fazer o V novamente. Um ponto alto, 2 correntes e um ponto alto no mesmo lugar. Nunca esqueça disso, tá bom? Aí, você já vai descer e já começa fazendo um ponto alto individual no espaço. E aí, você recomeça fazendo um ponto alto para cada ponto da base, até que restem 2 pontos nesse mesmo motivo. 2 pontos esses que você vai pular os 2 pontos do motivo seguinte também, e a partir do terceiro ponto, você vai começar tudo de novo, olhem só. Vou pular os 2 pontos e a partir do terceiro eu começo tudo de novo. E assim você vai até você alcançar o tamanho que você precisa. E o tamanho que você precisa é o que a gente vai conversar agora, já na peça original. Pronto, pessoal, olhem só aqui a nossa peça já mais adiantada. Pessoal, eu trabalhei essa peça medindo aqui na vertical por mais ou menos 35 centímetros, com a peça em repouso, tá bom? Quando a gente veste, ela dá uma alongadinha e fica mais do que 35 centímetros. Só que essa medida que eu tô dando pra vocês é só uma referência. O ideal é que você vista a peça, que você experimente para você ter certeza do tamanho que você quer. Essa parte que a gente está fazendo é a parte de cima da peça, olhem só, a parte de cima da peça. A gente começou o trabalho mais ou menos aqui, próximo, um pouco abaixo do umbigo, e a gente está subindo em direção às axilas. E a gente parou bem aqui, olhem só. Nesse momento, a gente vai fazer as alças da peça. Então, esses 35 centímetros que eu trabalhei é a medida referente a mais ou menos essa região abaixo do umbigo, até chegar nessa região aqui abaixo das axilas, que é onde a gente vai abrir a cava do braço fazendo as alças, tá bom? Primeiro, a gente vai fazer a parte de cima da peça, quando ela estiver toda concluída, a gente vai passar para a parte de baixo, tá bom? Eu não arrematei o fio, porque eu vou continuar exatamente de onde eu parei, mas eu quero chamar a atenção de vocês para a última carreira que eu fiz aqui do nosso trabalho, que é a carreira de quadradinhos. Eu gostaria que a última carreira que você trabalhou seja uma carreira de quadradinhos. Se é a carreira de quadradinhos de pontos altos igual a minha, ou se é a carreira de quadradinhos de pontos altos duplos, tanto faz, tá bom? Você pode decidir qual que você vai parar, mas o ideal para ficar harmônico a nossa peça é que a última carreira seja qualquer uma das 2 carreiras de quadradinhos, tá bom? Então, aqui eu vou dar continuidade de onde eu parei, para que a gente possa fazer a nossa alça. Aqui, pessoal, eu estou com um ponto sobre as 3 correntes para subir,
eu vou pro ponto seguinte, fazendo um ponto baixíssimo, só que eu vou trabalhar essa carreira com pontos baixos. Então, nesse caso, eu não vou avançar 2 pontos para subir no terceiro. Eu vou avançar apenas um ponto para subir aqui no segundo, que é onde eu estou, tá bom? Vou fazer uma correntinha, vou fazer um ponto baixo sobre esse mesmo ponto, e aí eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar lá no topo. Ok, pessoal? Então, vamos lá. Olha só, pessoal, cheguei aqui no topo, fiz o último ponto baixo sobre o último ponto alto da base. Aqui, no nosso V, eu tenho 2 correntes, eu venho na primeira corrente e faço um ponto baixo. E agora, eu vou fazer as nossas alcinhas. A nossa alcinha, eu vou fazer aqui com correntes. Quantas correntes? Não sei. Eu preciso de uma quantidade de correntes que dê a volta no meu ombro até chegar aqui na outra ponta, que é onde eu vou fechar o meu trabalho, tá bom? Então, eu vou fazer uma certa quantidade de correntes, eu vou contar quantas correntes eu estou fazendo, tá? E quando tiver uma certa quantidade, eu vou ver se já é o suficiente. Vamos lá, vamos avançar. 1, 2, 3, 4, 53, 54, 55. Aqui eu fiz 55 correntes, eu não sei se é o suficiente, tá? Mas eu vou ver. O que eu vou fazer? Eu venho aqui no chevron que tá bem do lado, olhem só. Esse aqui é onde sai o meu cordão. Eu venho pro chevron que tá bem do lado e bem no topo eu vou fazer um ponto baixo. Eu não estou me preocupando agora em desenrolar aqui o cordão, porque eu só vou medir para saber se os 55 correntes é o suficiente, tá? Então, eu vou arrumar aqui o nosso trabalho bem certinho, a parte da frente com a parte de trás, bem certinho. E o que eu vou fazer? Eu preciso medir para saber se essa altura aqui é a altura da minha cava. Observe na tabela que está aparecendo aí na sua tela a minha sugestão de altura de cava para o tamanho P, MG e GG, tá bom? Mas você pode fazer também baseado em uma peça de roupa sua que você gosta, tirando a medida diretamente no corpo, enfim. Eu vou pegar aqui a minha fita métrica, vou colocar aqui bem no início, aliás, na última carreira, para ser mais claro, e vou ver aqui se já está alcançando a altura que eu preciso para minha peça. Pessoal, para minha peça, eu quero 20 centímetros de cava. Olhem só, bem aqui está os meus 20 centímetros. Deixa eu puxar aqui para trás para você ver melhor. Bem aqui está os meus 20 centímetros. Deixa eu ver se já tá aparecendo. E olhem só aqui o meu cordão. Ainda não tá dando 20 centímetros, tá? Então, se ainda não tá dando os 20 centímetros, se ainda não der a medida que você precisa para a altura da sua cava, então, você solta o cordão e faz mais algumas quantidades de correntes. Continua a contagem. Aqui eu tinha feito 55, eu vou fazer agora 60. 56, 57, 58, 59 e 60. Vamos ver aqui se 60 dá. Faltava bem pouco pro meu. Vou fechar aqui de qualquer jeito novamente. Vou arrumar aqui mais uma vez. Vou dar aqui uma esticadinha e vou medir de novo. Ó, 20 centímetros. Vou aqui dar aquela arrumada. E pra mim aqui já é o suficiente. Então, se já é o suficiente aqui pra mim, então são essas 60 correntes que eu preciso pra minha alça, tá? Você vai fazer a mesma coisa, contando a quantidade de correntes que você está fazendo, até porque quando você for fazer o outro lado, você precisa repetir a mesma quantidade de correntes. Então, como agora eu já sei que é essa quantidade de correntes que eu preciso, eu vou soltar aqui com muito cuidado, soltar só o ponto baixo. E eu vou desenrolar aqui esse cordão, porque eu não posso prender enrolado, tá? Então, eu venho aqui desenrolar o nosso cordão, tá? Porque eu preciso prender ele certinho. Agora que eu desenrolei, eu venho aqui no motivo que tá bem do lado e faço um ponto baixo. Aqui eu tenho as duas correntes, eu vou fazer um ponto baixo aqui sobre a segunda corrente. E eu vou descer aqui fazendo um ponto baixo para cada ponto, até eu chegar na troca de um motivo para o outro, naquela troca onde a gente até então pulava 4 pontos, lembra? Olhem só,
bem aqui. Então, a gente vai descer fazendo ponto baixo, quando a gente chegar lá, a gente volta. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui no final do nosso motivo. Observe que aqui está sobrando 2 pontos da base, só que como a gente está trabalhando com pontos baixos, a gente não vai precisar deixar 2 pontos sobrando, e sim só um. Então, eu venho aqui na corrente, que é o penúltimo ponto, e faço um ponto baixo. Agora sim, ficou apenas um ponto sobrando. Eu vou pular esse ponto e vou pular o primeiro ponto do motivo seguinte. Eu venho para o espaço, que é o segundo ponto do motivo seguinte, e faço um ponto baixo. Aí, eu subo fazendo um ponto baixo para cada ponto e vou repetir desse lado aqui a mesma coisa que eu fiz do primeiro lado. Eu vou subir lá até o topo, vou fazer a mesma quantidade de correntes para construir a alça, venho aqui para o motivo que tá logo do lado, faço um ponto baixo e desço fazendo ponto baixo sobre ponto baixo até eu chegar aqui próximo de onde a gente começou. Vamos lá. Tô chegando aqui próximo do final, tá? Da nossa volta. Vou fazer aqui o penúltimo ponto baixo, restando aqui apenas um ponto. Aqui no comecinho também só pulei um ponto, eu venho aqui no primeiro ponto baixo e faço um ponto baixíssimo, encerrando a nossa carreira. A gente vai para mais uma carreira de ponto baixo sobre ponto baixo, e assim como a gente fez na carreira anterior e a gente vai fazer em todas as carreiras, eu vou para o segundo ponto, fazer um ponto baixo, e nesse segundo ponto eu começo a nossa nova carreira. Faço uma corrente, faço um ponto baixo sobre o ponto baixo. E eu vou fazendo um ponto baixo para cada ponto baixo até eu chegar lá naquele cordão que representa a nossa alça. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Cheguei aqui próximo do nosso cordão de correntes e resta aqui na base apenas um ponto baixo que eu não usei. Eu não vou utilizar esse último ponto baixo, tá bom? Eu venho direto aqui para a primeira corrente da nossa alça e vou fazer um ponto baixo. Vou para a segunda, faço outro ponto baixo. Vou para a terceira e faço mais um ponto baixo. E eu vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da alça, tá bom? Olhem só, vou fazer um ponto baixo para cada ponto baixo da alça. E aqui o que a gente vai seguir fazendo é muito simples. Eu vou trabalhar um ponto baixo para cada ponto baixo da alça. Quando eu chegar aqui na última corrente da alça, eu vou pular o primeiro ponto baixo e a partir do segundo ponto baixo eu vou voltar a fazer ponto baixo novamente. Você deve lembrar que a gente acabou de pular o último ponto baixo aqui. Então, aqui a gente vai repetir a mesma coisa, pulando o primeiro ponto baixo. Aí, a gente segue fazendo ponto baixo sobre ponto baixo. Aqui, como você já sabe, a gente não trabalha o último ponto desse lado e nem o primeiro ponto do outro. Sobe, faz tudo de novo, não fazendo ponto baixo aqui sobre o último e nem fazendo ponto baixo aqui sobre o primeiro ponto da vez. Desce até encerrar a carreira. Encerrou a carreira, você vai para mais uma carreira de ponto baixo, tá bom? Começando sempre da maneira que a gente começou as anteriores. E você vai trabalhar ponto baixo sobre ponto baixo. Dessa vez, você não vai deixar de usar ponto. Na terceira carreira, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Só precisa respeitar aqui a nossa passagem, tá? Você vai sempre pular os 2 pontinhos, mas na terceira carreira você já não vai mais precisar pular ponto nenhum. Você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo. Ok, pessoal? Muito simples. Então, a gente vai terminar essa etapa aqui de acabamento do decote. Aí, a gente volta para fazer o acabamento da parte da cava, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a nossa peça depois que a gente fez o acabamento aqui do lado de dentro do decote e as alças. E agora, a gente vai fazer o acabamento aqui do lado da cava do braço, tá bom, pessoal? Vou mostrar aqui como é que a gente vai fazer. A gente vai voltar aqui com o fio. Venho aqui para uma das cavas, bem aqui na passagem de um motivo para o outro, olhem só, eu vou pular o primeiro ponto. E no segundo ponto, que é uma das correntinhas, eu vou prender o fio nesse segundo ponto. Vou fazer aqui uma correntinha, vou fazer um ponto baixo no mesmo ponto, um ponto baixo no ponto seguinte, e vou subindo até eu chegar lá próximo da alça, ok? Vamos lá. Pronto, pessoal, tô chegando aqui próximo da nossa alça. Aqui eu fiz o último ponto baixo sobre o último ponto alto da base, que já é o ponto alto do V. Venho aqui na correntinha do V e vou fazer um ponto baixo.
e vou fazer um ponto baixo subindo aqui a alça, um ponto baixo para cada correntinha. Observe que a gente consegue ver ainda o fiozinho da correntinha, e você vai pegar esse fiozinho e vai fazer um ponto baixo. Você vai dar a volta no seu trabalho fazendo um ponto baixo. Quando chegar aqui, eu volto pra gente mostrar o que a gente vai fazer. Pronto, pessoal, estamos chegando aqui bem na passagem aqui de um motivo pro outro. Olha aqui onde a gente iniciou essa carreira. Aqui eu tenho o último ponto do motivo que eu estou trabalhando. Vou pular esse ponto, vou pular o primeiro ponto do motivo seguinte. Venho aqui pro ponto baixo, onde eu iniciei, e vou fazer um ponto baixíssimo. Então, sempre que você estiver passando por aqui, você vai fazer a mesma coisa que você fez na parte do decote, tá bom? Sempre aqui pulando o último ponto do motivo que você está trabalhando e o primeiro ponto do motivo seguinte. Aí, para iniciar a próxima carreira, você vai para o ponto seguinte com um ponto baixíssimo e só então você sobe fazendo uma correntinha para subir, um ponto baixo no mesmo lugar e faz um ponto baixo para cada ponto baixo da base. A gente vai seguir assim até a gente chegar lá próximo da alça, tá bom? Vamos lá. Estamos chegando aqui, pessoal, olhem só, próximo à alça. Eu vou aqui arrumar a alça como se estivesse no corpo, tá bom? Porque eu quero explicar alguma coisinha pra vocês aqui. Olhem só. Eu quero que vocês observem que a gente tem bem no cantinho aqui, na passagem aqui da parte da cava pra alça, bem na passagem pra alça, um ponto baixo que fica bem no canto. Esse ponto baixo que fica bem no canto, a gente não vai usar ele, a gente vai eliminar. Porque se a gente ficar usando, corre o risco de arredondar nessa parte aqui. A gente não quer que arredonde, a gente quer que fique com a curvinha do mesmo jeito que ficou aqui no decote. Então, para ficar com a curvinha, a gente precisa eliminar esse ponto que tá bem no canto, tá bom? Então, eu vou fazer ponto baixo até eu chegar no ponto antes desse ponto que tá no canto. Olhem só. Cheguei aqui no ponto que tá no canto, eu vou pular ele e vou logo pro ponto seguinte, que já está na alça. E a partir daí, eu começo a fazer ponto baixo sobre ponto baixo novamente. E eu vou fazer isso aqui por toda a alça, até eu chegar no final dela. Quando eu chegar no final dela, novamente, eu vou ter aqui um ponto baixo que fica bem no canto. Mais uma vez, eu vou ter que eliminar esse ponto baixo que fica no canto, ok? Você arruma o seu trabalho, assim do jeito que eu estou segurando, tá? Como se estivesse no corpo, para você analisar qual é o ponto baixo que está bem no cantinho, bem na passagem aqui da parte da cava para a alça, bem na subida mesmo, tá bom? Olhem só, e esse pontinho você elimina. Aí, depois que você eliminar, você volta a fazer ponto baixo. Quando chegar aqui na passagem de um motivo para o outro, você vai encerrar da maneira que você já conhece, tá? E você vai fazer a terceira e última carreira. Para fazer a terceira e última carreira, você passa para o segundo ponto e começa a partir do segundo ponto. Nessa terceira e última carreira, você vai fazer ponto baixo sobre ponto baixo sem pular ponto nenhum, tá bom? Assim como aqui na parte do decote, a gente não pulou ponto na última carreira, ok? Você só vai respeitar a questão de mudar aqui de um motivo para o outro. Mas aqui na terceira carreira, você vai fazer ponto sobre ponto, ok? Quando você terminar essa terceira carreira, você pode arrematar, que o acabamento dessa parte vai estar pronta. Aí, é só você passar para o outro lado e refazer exatamente a mesma coisa que vocês fez desse. Bia, eu não lembro. Volta ao vídeo até o momento que eu começo a fazer esse aqui e faça tudo de novo desse lado. Ok, pessoal? Então, vamos lá até as duas partes estarem prontas. Pronto, pessoal, assim tá a parte de cima da nossa peça. Aqui a gente já tem uma blusa, tá? Para quem preferir apenas uma blusa, tá pronta. Mas agora a gente vai passar para a parte de trás, porque a nossa peça é mais do que uma blusa. E o que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai dar continuidade aqui das correntes iniciais e nós vamos seguir em direção ao quadril. E para seguir em direção ao quadril, a gente vai precisar fazer aumentos na peça. Esses aumentos ficarão sempre no topo de cada motivo, olhem só, sempre nesse topo, onde a gente tem as correntes de separação. Vai ser sempre neles que a gente vai fazer os aumentos. No resto, a gente vai continuar distribuindo os pontos da mesma maneira que a gente distribuiu no corpo da peça, tá bom, pessoal? Sempre pulando os 4 pontinhos aqui para mudar de um motivo para o outro, enfim. Apenas no topo
de cada motivo é que a gente vai fazer os aumentos que eu vou mostrar para vocês agora. Primeiramente, a gente vai voltar com o fio. Eu venho para esse fio bem na mudança de um motivo para o outro, olhem só. Vou pular aqui os 2 primeiros pontos e no terceiro ponto eu vou prender o fio. A nossa primeira carreira é uma carreira de pontos altos duplos, os quadradinhos de pontos altos duplos, tá? Então, eu vou fazer aqui 5 correntes, 4 que equivale a um ponto alto duplo, e uma corrente de separação. Vou pular o primeiro ponto e no segundo ponto eu vou fazer aqui outro ponto alto duplo. Uma corrente de separação, pulo o primeiro ponto, no ponto alto seguinte, outro ponto alto duplo. E assim a gente segue até a gente chegar lá no topo desse motivo. Vamos lá. Pronto, pessoal, olhem só. Tô chegando aqui próximo do topo do nosso motivo. Vou fazer o último ponto alto duplo sobre o último ponto alto da base. Depois do ponto alto duplo, vou fazer uma corrente. E eu vou fazer agora 2 pontos altos duplos seguidos, olhem só. 1, 2. 2 pontos altos duplos seguidos. Vou fazer 2 correntes e vou repetir 2 pontos altos duplos no mesmo lugar. 1, 2. Ficando dessa forma aqui, um V duplo, tá? Vou fazer aqui uma corrente e vou voltar a fazer os pontos altos duplos sobre os pontos altos individuais da base. Então, eu faço um ponto alto duplo sobre o primeiro ponto alto da base, faço uma corrente e faço um ponto alto duplo pulando o primeiro ponto livre, fazendo no segundo. Da maneira que você já conhece, que você já distribuiu durante toda a parte de cima, tá bom? E é só isso aqui, tá? Nessas carreiras de pontos altos duplos, é apenas isso aqui que você vai fazer pro seu aumento, ok? Então, você vai dar a volta, repetindo sempre esse V duplo aqui quando você chegar no topo. E quando a gente encerrar essa carreira, a gente volta para dar continuidade. Vamos lá. Pronto, pessoal, deixa eu mostrar aqui para vocês o que foi que eu fiz. Eu terminei a carreira só com quadradinhos de pontos altos duplos e eu já subi aqui com o ponto da sequência, que é a carreira só de pontos altos. Eu fiz ponto alto sobre cada ponto até eu chegar aqui no topo. Como eu disse, a distribuição de pontos é a mesma que a gente sempre veio trabalhando. A única mudança vai ser aqui no topo. Vou fazer aqui um ponto alto para cada ponto. Olhem só. E cheguei aqui no topo. Como vai ser o aumento quando você estiver trabalhando nessa carreira só de pontos altos? Vai ser muito simples. Você vem aqui no espaço e vai fazer 3 pontos altos. 1, 2, 3, 2 correntes e mais 3 pontos altos no mesmo lugar. 1, 2, 3. Ficando assim, pessoal, uma espécie de V triplo no topo, ok? Você vai fazer isso em todos os motivos, tá bom? Todos os motivos. Aí, você volta a descer fazendo ponto alto sobre cada ponto individual da base, tá bom? Um ponto alto no ponto alto duplo, um ponto alto na correntinha e assim você segue. Você vai fazer isso por toda a volta. Quando você encerrar essa carreira, pessoal, o ponto da sequência, o nosso próximo ponto, vai ser o quadradinho simples, que a gente faz só com pontos altos. Como eu já disse em algum momento atrás, a distribuição do quadradinho com ponto alto é a mesma da distribuição do quadradinho com pontos altos duplos. O que eu quero dizer com isso? Eu quero dizer que você vai fazer o aumento com os quadradinhos de pontos altos da mesma maneira que você fez aqui com os quadradinhos de pontos altos duplos, tá? A única diferença é que ao invés de usar ponto alto duplo, você vai usar o ponto alto, tá? Mas é exatamente a mesma coisa. Não há necessidade de eu mostrar aqui, já que eu estou dizendo que é exatamente a mesma coisa,
tá bom, pessoal? Vocês vão distribuir os quadradinhos de pontos altos simples, da mesma forma que eu mostrei como distribuir os quadradinhos de pontos altos duplos, ok? E aí, você vai seguir carreira por carreira, repetindo carreira por carreira, sempre fazendo esse aumento. Outro detalhe, como você viu nas minhas fotos, o meu trabalho vai ter mais duas cores. Eu escolhi o verde greenery, para quem quiser fazer com a mesma cor, é o 5203, e o verde bandeira, que é o 5767. Eu vou começar a usar essas duas cores na próxima carreira, ou seja, eu vou terminar essa carreira só de pontos altos e vou arrematar o fio natural. Então, eu vou começar com a cor greenery, vou fazer 4 carreiras usando essa cor e depois 4 carreiras usando o natural, por último, 4 carreiras usando o verde bandeira. A minha peça vai ficar curtinha, então eu vou parar por aí e vou passar para as franjas. Mas se você quiser a sua peça mais comprida, você pode ir repetindo a sequência de cores até você alcançar o que você quer. O outro detalhe é que eu não vou fazer tanto aumento na minha peça, tá bom? Eu volto para mostrar para vocês até onde eu aumentei e o que eu fiz depois que eu cheguei no tamanho que eu queria aumentar. Pronto, pessoal, olhem só como tá aqui a minha peça já mais adiantada, aliás, quase finalizada já. Voltei aqui para mostrar como ficou ela já com as minhas cores e com a minha quantidade de carreiras completas. E eu vou explicar agora para vocês até onde eu fiz o meu aumento. Pessoal, eu fiz o aumento da maneira em que eu expliquei para vocês até eu chegar nessa última carreira aqui com o greenery, que é esse verde mais clarinho, tá bom? Essa carreira aqui, essa última carreira com greenery, foi a última carreira que eu fiz com aumento. A partir daí, eu parei de fazer aumento, voltando a fazer o topo exatamente da mesma maneira que eu fiz na parte de cima da peça, tá bom? Exatamente da mesma maneira que eu fiz a parte de cima da peça. Ou seja, essas últimas carreiras aqui, elas têm a mesma quantidade de pontos altos individuais que tem a última carreira que eu fiz com aumento, tá bom? Ela ficou com a mesma quantidade de pontos altos. Isso porque eu queria uma peça mais justa, curta e justa. Se você quiser algo mais longo, você pode continuar fazendo mais carreiras até onde você quiser. Se você quiser algo mais folgado, você continua fazendo aumentos para você ter o resultado que você também quer, tá? Então, você vai experimentando. Se você quiser mais folgado, você vai fazendo mais carreiras com aumento. Enfim, vai atrás do resultado que você procura, tá bom? Para finalizar a nossa peça, a gente vai para as franjas. Eu vou fazer uma franja aqui super curtinha, super simples. Primeiramente, você precisa ter uma base do tamanho que você quer a sua franja, tá bom? Aqui, por exemplo, essa embalagem aqui, ela tem 7 centímetros e eu vou utilizar esses 7 centímetros para fazer a minha franja. Eu vou fazer aqui super rápido, porque fazer franja é super simples. Vou colocar aqui a pontinha no canto e vou dar aqui algumas voltas, tá? Vou dar aqui algumas voltas, vou fazer pouquinhas aqui só para quem tem dúvida de como fazer franja. Então, aqui, o que eu vou fazer? Eu vou cortar aqui a ponta e eu vou cortar aqui embaixo todas as pontinhas do mesmo lado que ficou as duas pontinhas do fio, tá? Eu venho aqui por dentro e vou cortando. Ficou ruim de entrar aqui agora. Pronto, olhem só. Aqui estão as minhas franjas. Eu vou colocar, pessoal, um fiozinho para cada ponto alto aqui da base. Um fiozinho para cada ponto alto da base. Então, eu vou dobrar aqui certinho. Vou colocar a agulha em qualquer um dos pontos altos, dessa forma. Vou pegar aqui a alcinha da franja e vou... Depois que eu puxar por dentro do ponto, eu vou pegar aqui com a mesma agulha as duas perninhas e vou puxar as duas perninhas por dentro da argola. Pronto. Coloquei aqui uma das franjas, tá? Vou pegar um outro fio e vou fazer a mesma coisa. Dobro aqui do mesmo tamanho. Venho com a agulha no ponto logo do lado onde eu já coloquei a franja. Puxo aqui a franja, faço tipo uma alcinha com o nosso fiozinho.
Depois que eu passo no ponto, eu laço as perninhas e puxo por dentro da alcinha. Pronto, aqui tá a minha segunda franja. E eu vou fazendo isso por toda a volta, em todos os pontos altos que tem. Depois de todas as franjas colocadas, o resultado é esse que você está vendo aí na sua tela. Bem, pessoal, eu espero que vocês tenham gostado do trabalho de hoje. Vou ficando por aqui. Beijos e até a próxima.